Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Marisete Assis, você está aqui no Positivamente Criadora. Hoje o nosso assunto vai ser um pouquinho diferente. Hoje o vídeo que eu vou fazer vai ter um assunto bem diferente. Vocês, para quem me acompanha já há algum tempo aqui, já deve estar lembrado que eu mencionei que este ano eu traria para vocês assuntos diferentes também, relacionados obviamente aqui ao nosso tema, né, que é desenvolvimento pessoal, espiritualidade, mas também relacionados agora à saúde. Por quê? Porque eu comentei com vocês da minha nova formação, né, em naturopatia. Então eu vou aproveitar esse momento aqui que a gente está falando muito de saúde, de imunidade, com relação a esse novo episódio aqui que a gente está tendo no planeta, com relação a este vírus, o coronavírus. Então eu vou trazer para vocês algumas dicas de alimentação que aumentam a nossa imunidade. Então sempre lembrando a vocês que a naturopatia, assim como tantas outras terapias, é uma terapia complementar, chamada medicina complementar ou medicina alternativa, mas ela complementa o tratamento que a pessoa já está desenvolvendo. Mas acima de tudo, o tratamento que eu me refiro é o tratamento convencional, na medicina convencional, né? Mas acima de tudo, a naturopatia, ela preza pela prevenção da saúde. Então, se a pessoa já estiver doente, obviamente, ela funciona. Doente, que eu me refiro assim, ela está já fazendo algum tratamento médico. Então, a naturopatia serve como um tratamento complementar. Ela ajuda a fortalecer, né, o organismo, ajuda a que o organismo se cure. Esta é o principal ponto da naturopatia, né? A autocura, o organismo se cura naturalmente. Mas se a pessoa já está tomando a medicação indicada pelo médico, se está fazendo um tratamento normal da medicina convencional, ela deve sempre continuar este tratamento. E a naturopatia, ela utiliza de várias técnicas, utiliza inclusive da homeopatia, mas nesse caso eu não trabalho com homeopatia, né? Pelo menos fiz todo o curso durante minha formação de naturopatia, mas eu prezo mais pela prevenção, então é mais focado na alimentação e nos outros tratamentos, né? Nas outras terapias relacionadas ao estresse, ao nosso campo de energia e esses aspectos. Então hoje eu vou trazer para vocês aqui algumas dicas de alimentos, né? E de alguns chás que auxiliam a nossa imunidade. Se você já está apresentando algum sintoma, você deve procurar a orientação médica, o posto de saúde, o seu médico particular, enfim, você deve procurar a orientação médica. Tudo isso que eu vou passar aqui é complementar. Se você não está tendo nenhum tipo de sinal, de nenhum tipo de sintoma, é uma ótima maneira de você mudar os seus hábitos para um hábito mais saudável. Porque tudo que eu vou passar aqui não é nada complicado, muito pelo contrário. Existem vários alimentos, chás e tudo mais. Mas eu trouxe aqui hoje para passar para vocês o mais comum, né? O mais comum que a gente tem normalmente em casa, e se não tem, você pode achar com maior facilidade, tá bom? Então, eu fiz aqui umas anotações, naturalmente, né, para ficar mais fácil, e eu vou passar aqui para vocês, tá? Vamos lá. O primeiro que eu vou trazer aqui para vocês é o óleo de coco. O óleo de coco a gente encontra com a maior facilidade, né? Ele pode vir em vidrinhos assim,
300 ou 400 ml, você encontra inclusive em garrafas já de 1 litro, mas enfim, existem várias formas de você consumir o óleo de coco. Você pode utilizar o óleo de coco para preparar os seus alimentos, por exemplo, o seu arroz integral, para preparar um refogado de legumes, ou mesmo uma verdura, e você, para colocar na salada, por cima da salada de folhas ou do que você quiser, de qualquer tipo de salada, mas você pode também consumir ele naturalmente, porque ele tem gosto de coco. Eu utilizo dessa forma, eu uso em algumas preparações, mas eu adoro tomar mesmo, comer óleo de coco. Eu pego uma colher de sopa. Você pode consumir até 2 colheres de sopa por dia, tá? Não mais que isso, mas mas uma só já é o suficiente. Normalmente depois do almoço eu tomo 1 colher de sopa do óleo de coco. O que ele funciona? Ele é rico em ácido láurico e ácido cáprio, e esses ácidos eles agem contra os fungos, vírus e bactérias. E pelo fato também dele melhorar a função intestinal, também já é um ótimo preventivo, porque com a sua função intestinal funcionando normalmente, você elimina já muitos resíduos que poderiam te causar problemas no organismo, fora que ajuda também a emagrecer. Então, o óleo de coco é uma grande pedida. Você encontra facilmente em supermercados, em casas de produtos naturais, e por incrível que pareça, hoje em dia você encontra até em perfumaria, porque o óleo de coco também serve para utilizar na pele, no cabelo, né, como hidratante e tudo isso. Então é ótimo, você encontra com facilidade, tá? Ele não é assim muito barato, mas não é nenhum absurdo que você não consiga comprar e utilizar, mesmo que seja para o consumo, assim como eu falei, para ingestão direta, tá? Bom, outra coisa que é muito fácil, que todo mundo tem, são os vegetais verdes escuros. Então, por exemplo, brócolis, couve-manteiga, couve de Bruxelas, espinafre, agrião, enfim, todos esses, a rúcula, né? Que eu adoro também para fazer salada. Todos esses vegetais verdes escuros, eles são riquíssimos em ácido fólico, e o ácido fólico ele auxilia na formação dos glóbulos brancos. E os glóbulos brancos são os que fazem a proteção do nosso organismo, né? Eles trabalham para a proteção do nosso organismo, tá bom? Esses vegetais também, eles são fontes de vitaminas A, B6 e B12, e isso auxilia as células na resistência às infecções. Então, uma boa alimentação é aquela alimentação que é variada, é aquela alimentação que é colorida no prato, todo mundo já sabe. Então, você consumir esses alimentos com frequência vai ajudar o seu organismo a ter essas imunidades, né? Alguns vegetais, por exemplo, como brócolis, você não consegue consumir cru. Então você vai fazer naturalmente, né? Procure não ferver ele para depois refogar. Se você for refogar, eu faço assim: eu limpo todo o brócolis, aí eu já faço um refogado ali com os temperos, alho, cebola, normalmente, coloco o brócolis ali, às vezes eu coloco um pouquinho só de água e abafo a panela e deixo no fogo baixo. Então ele vai soltar já um líquido e ele vai cozinhar no próprio líquido, ele vai amolecer. Você pode também cozinhar no vapor, né? O brócolis, assim, ele não pode, é bom que ele não fique extremamente mole, porque ele perde um pouco das propriedades dele também, e não fica tão agradável no paladar. Então, ele fica assim o suficiente para você mastigar, vamos dizer assim, al dente, né? Agora, a couve, por exemplo, a couve de Bruxelas, o espinafre, você pode dar aquele susto, né? Você faz o refogado também
e lava direitinho, faz toda a higienização, pica e dá um susto só naquele refogado, só para ele amolecer um pouquinho, pegar um pouquinho do sabor do refogado, mas não ficar mole, não pode criar aquela água, aquela coisa que fica ruim também. A couve, inclusive, você consegue consumir crua, você pode picar ela bem fininha, fazer salada, você pode utilizar ela no suco, junto com o suco verde normal, junto com abacaxi, junto com maçã, que todos essas frutas também trazem bastante imunidade, né? A maçã é uma boa fonte de imunidade também, comendo uma maçã por dia é maravilhoso, tá bom? Então você também coloca no suco, juntamente com a couve, você pode colocar pepino também, tá bom? E tomar isso. Mas você varia, não toma isso todos os dias, sempre a mesma coisa, porque você vai enjoar e vai largar e não vai querer mais ver a cara. Então vai variando, um dia você faz com maçã, outro dia você faz maçã e laranja, outro dia você faz com abacaxi. Então fica bem legal, mas se você não tem tempo, não quer, não gosta, ou enfim, quer variar, você pode consumir também na salada, assim como a rúcula, naturalmente, tá? O gengibre é algo que eu estou consumindo assim muito nos últimos tempos, né? Ele é bem gostoso, ele tem um sabor um pouquinho picante, um pouquinho ácido. Você pode consumir o gengibre ralado por cima, vamos dizer, da salada. Você pode utilizar o gengibre na sua preparação, por exemplo, de uma carne, de um legume, assim, pouca quantidade, você rala bem pouquinho, coloca. Você pode consumir em chás e você pode até colocar na água. Eu estou fazendo muito isso, né? Você coloca na água, eu pego uma garrafinha, dessas garrafinhas comuns, esse squeeze, né? Eu coloco a água ali filtrada e coloco um pedaço mais ou menos assim de uns 3 centímetros de gengibre, descasco ele e coloco lá dentro. E vou tomando, e vou enchendo a garrafinha e vou tomando. Eu consigo tomar umas 3 ou 4 garrafinhas daquela de meio litro, que já dá basicamente 2 litros, né, mais ou menos, e você pode só ir colocando, enchendo a garrafinha, o gengibre fica ali, você vai tomando aquilo. Ele é fonte de vitamina B e vitamina C e ele tem uma grande ação bactericida. E por ser termogênico também, ele também ajuda para emagrecer, ele ajuda a perder peso. Então por isso que quando você toma, por exemplo, chá verde com gengibre, ele tem essa ação bactericida, fungicida, fonte de vitamina, mas ação termogênica e diurética também. Então a quantidade de água do chá que você toma já é fortalecida, vamos dizer assim, pela ação também diurética do gengibre, tá bom? Então é excelente para fortalecer o nosso organismo, tá? Outro que eu trouxe aqui, que é muito comum, que todo mundo já sabe, são as frutas cítricas, né? Frutas cítricas, laranja, limão, abacaxi, enfim, várias delas que são fontes de vitamina C, de antioxidante, fibras e flavonoides que têm ação anti-inflamatória. A vitamina C, ela não é armazenada no nosso organismo, ela é eliminada pela urina. Então a gente precisa repor sempre a vitamina C. E uma forma de repor isso naturalmente é através das frutas. Então, frutas cítricas. É claro que você tem que ter um controle com relação à quantidade de frutas que você consome por conta do açúcar, né, que contém a fruta. Então, dependendo do peso corporal da pessoa, você pode consumir de 2 até 4 frutas por dia, tá? Uma pessoa até uns 50 quilos, umas 2 variedades de frutas já deve ser o suficiente. Uma pessoa acima disso, a partir dos 60, 80 quilos, entre 3 e 4 frutas por dia. Mas
as frutas cítricas é muito importante que você inclua na sua alimentação diária por conta desses componentes que ela tem. A vitamina C, que é muito importante, os flavonoides e os antioxidantes, que eles eliminam os radicais livres e deixam a nossa imunidade fortalecida, tá bom? Agora, tem o que é muito comum aqui, que todo mundo tem em casa, o alho e a cebola, né? Alho e cebola, gente, eu adoro principalmente o alho. O alho, ele tem selênio e zinco, e ele você pode consumir preferencialmente cru. Claro, você coloca em todas as suas preparações, né, de pratos quentes que você fizer, coloca alho, cebola, ele vai ter esta ação, só que o calor vai diminuir, né, esta ação. Mas quando você consome cru, você aumenta a ingestão desses componentes que tem. Uma dos atributos também do alho é que ele consegue equilibrar a pressão arterial, baixar a pressão. Se você tiver pressão baixa, então não é uma boa ideia que você consuma muito alho, principalmente o alho cru. Mas se a sua pressão tiver tendência a subir, você pode sim consumir. Você pode colocar o alho bem pequenininho no tempero, por exemplo, de saladas, bem pouquinho, ou você pode, se você achar que aquilo é muito, uma salada, por exemplo, uma salada de batata, uma salada de cenoura, uma salada que já é cozida, né, o chuchu, para quem gosta, né, que já tem uma ação também bastante diurética, o chuchu, as salsinhas. Então, se você fizer uma salada de chuchu com salsinha e alho, sem colocar sal, é uma ação diurética muito grande, então vai baixar a pressão. Se você já tiver pressão baixa, elimine isso da sua alimentação, tá? Mas caso contrário, o alho, além disso, você pode colocar ele num copo de água e deixar para o outro dia e tomar pela manhã. Você vai sentir um pouquinho do gosto do alho, mas não é aquele gosto forte quanto quando você mastiga o alho, né? Então não vai ficar aquele bafo de alho, por exemplo. Uma coisa que eu faço também é ferver, né? Eu sei que você está esquentando, mas você não está fritando. Então você só está tirando os componentes do alho com mais facilidade para a água, deixa esfriar aquilo e toma de morno para frio já. Toma tranquilamente, o gosto fica muito suave, não fica gosto na boca e não fica bafo nenhum de alho, tá bom? Eu sei porque eu faço isso, ele tem uma ação diurética, ele baixa a minha pressão, então eu utilizo isso de uma forma regular, tá bom? Então, o alho também tem essa questão do zinco e do selênio, né? Que ele tem essa proteção também, inclusive contra as gripes. E a cebola da mesma forma, ela é muito bactericida, fungicida, e ela também é utilizada como antialérgica, ela tem uma ação antialérgica. Então você consome preferencialmente cru, então é muito mais comum em saladas, tal. Procura consumir a cebola na salada. Você não precisa comer uma grande quantidade de cebola, óbvio, mas se você pode consumir todos os dias. Não é aquela pessoa que pega a salada, deixa a cebola de lado e come só as folhas. Você consome um pouquinho, mesmo que seja 2 rodelinhas ali, mas todos os dias, né? E inclui isso na sua alimentação ali também, no seu tempero comum do arroz, do feijão, das suas carnes, dos seus legumes, coloca que ela também vai ser diminuído, mas não vai perder de todo. Mas preferencialmente crua, pelo menos na salada, é importante que você consuma todos os dias, tá bom? Agora eu trouxe para vocês também alguns chás, né? A capuchinha é uma flor, né? Você pode comer a flor na salada ou você pode também utilizá-la
em forma de chá, tá bom? Ela é fonte de caroteno, ferro, cálcio, enxofre e vitamina C. Então, combate as infecções das vias respiratórias e urinárias, tá? Tem outros atributos aqui, por exemplo, ela é reguladora da função menstrual, é tonificante, revigorante e se você comer ela crua, ela também pode ser afrodisíaca. Olha só que maravilha! Mas tem bastante importância na nossa imunidade. Outro chá que vocês podem utilizar é do próprio gengibre, como eu falei para vocês. Então, uma forma que eu também utilizo o gengibre, além do que eu falei, ralado no preparo de pratos, ou quentes ou frios, ou dentro da água, eu também faço um chá. Eu coloco normalmente uns 300 ml de água com uns 3 centímetros assim, do gengibre descascado e deixo ferver até reduzir um pouco. Reduzir até o equivalente a uma xícara, 200 ml. Reduziu, eu tiro do fogo, posso tirar aquele gengibre que já ferveu, aí eu adiciono meio limão e uma colher de sopa de mel. Mexo tudo aquilo, deixo esfriar e você toma aquilo como um chá ou como um xarope, até se você quiser, tomando uma colher por dia ou um chá que você tome, mas não precisa tomar aquilo tudo de uma vez, você pode tomar, consumir assim, uma meia xícara mais ou menos, tá? Mas se você quiser aumentar as quantidades, é só fazer na proporção que eu indiquei aqui, né? Aumentar todas as quantidades na proporção. Isso é muito eficaz contra a gripe, contra a tosse e melhora a sua imunidade de uma forma geral. Outro que eu trouxe para vocês aqui é o chá de hortelã. Além de várias outras coisas que eu não vou ler aqui para vocês, porque é muitas funções tem o chá de hortelã, ela é digestiva, ela tem expectorante, antisséptica e vermífuga, né? Além de antirreumática também. Então, o chá de hortelã, ele aumenta a sua imunidade sim, se você tomar regularmente. Se você já tiver com alguns desses sintomas, por exemplo, uma tosse, você quer expectorar, tome pelo menos por uns 3 dias, 3 vezes ao dia, tá? Mas do contrário, se você quiser simplesmente ter todos esses benefícios da hortelã, você toma regularmente, tá? Mesmo que não seja todos os dias, mas você pode variar. Se você toma chá naturalmente, você pode variar os chás que você toma, incluindo a hortelã, né, no seu preparativo. Você pode colocar a folha de hortelã também nas suas preparações de comida, normalmente, tá? Mas se você for tomar o chá, é preferível que você compre a folha seca. A folha natural da hortelã, ela tem muita água, então a propriedade dela já é mais reduzida. Aliás, todos, tá? Todos são assim. Quando você toma ele seco, é o mais indicado, porque ele já está com todas as suas propriedades ali preservadas, mas você pode incluir a folha fresca da hortelã também na sua salada, nos seus preparativos de carne, por exemplo, né? Nos seus pratos quentes. Ela vai ter essas propriedades, sim, não tão intensas quanto o chá da folha seca, mas vai ter essas propriedades de alguma forma também nos seus preparativos e antes um pouco do que nada, não é verdade? Agora, o gengibre é o gengibre natural, você não precisa comprar pó de gengibre, nada disso, tá? Você pode comprar o gengibre mesmo e utilizar nas suas preparações, que aí nesse caso tá tudo ok, né? As propriedades dele estão ali preservadas, tá bom? Gente, então sempre lembrando, todas as prevenções que vocês tiverem que adotar para este caso específico que a gente está passando aí do coronavírus, sigam sempre o que está falando aí na mídia, nos jornais, sigam todas essas recomendações, utilizem o álcool gel, lavem sempre as mãos,
Tudo isso não precisa ser dito, porque tem que fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, tá bom? Porque sempre existe, o coronavírus é um vírus como outro qualquer. Nós não estamos tão imunes ainda a ele, né? Mas existem bilhões de vírus no ar. Então, todos esses cuidados, eles têm que ser rotineiros, lavar as mãos, passar álcool gel. Agora, como a situação está num ponto de um pouco mais de cuidado, então está se pedindo para evitar um contato direto com as pessoas, os beijos, o aperto de mão. Então vamos seguir essas condições agora, nesses tempos, tá? Mas as rotinas de higiene, elas têm que ser rotinas, elas têm que ser diárias na nossa vida, não pode ser só nesse momento. Com relação às pessoas que já estão em tratamento ou estão apresentando sintomas, sigam corretamente os tratamentos médicos. Procurem orientação médica. Todas essas informações que eu passei aqui para vocês são informações que também devem ser rotinas na nossa vida. Elas devem sempre estar incluídas na nossa rotina, porque elas são complementares de qualquer tratamento e são preventivas. Se você seguir uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, muito dificilmente você vai precisar do médico e dos remédios. Então sigam todas as orientações deste momento. Para quem já apresentou sintomas, reafirmo aqui, procurem a orientação médica. Para quem está em qualquer tratamento de saúde, continue o seu tratamento. Estas questões da alimentação, dos chás, de uma forma geral, dos alimentos, elas são rotinas na nossa vida, elas têm que estar presentes na nossa vida como um todo. E uma orientação também que parece complicado, até mesmo para mim, né, é que a gente deve evitar bastante os doces, porque os doces baixam a nossa imunidade. Então vamos evitar muito dos açúcares e utilizar mais alimentação natural, tá bom? Vamos melhorar a nossa rotina para que nada mais nos pegue de surpresa, para que a gente tenha uma melhor condição de vida, uma melhor qualidade de vida, tá bom, gente? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês compartilhem esse vídeo sim, porque este vídeo é muito importante, estas orientações são bem importantes, né? Para todas as pessoas que querem ter uma vida saudável na nossa alimentação, através da alimentação. Então é isso, eu vou ficando por aqui, me despeço com um forte abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!